Boa tarde. Tomara que alguém possa assistir esse vídeo e contribua de alguma forma para os estudos de vocês, assim como vai contribuir para o meu, e assim como contribui através das anotações que eu faço das aulas que pego para estudar. E como, por exemplo, hoje eu quero fazer um resumão até a aula 5 que eu tive, se eu não me engano, acredito que vai dar 1 hora mais ou menos de live, acredito eu, mas será sobre direito processual penal aplicado, sobre o tema de inquérito policial e prisões, e conforme isso vai rolando adiante aqui do estudo. Eu gosto de deixar gravado aqui, tanto para colocar no meu canal, e tanto também para enfatizar os conceitos que eu quero sempre frisar na minha mente e, quem sabe, contribuir para alguém da área. Vou jogar mais lives nesse perfil porque vai ficar mais guardadinho, vai ficar mais específico. Os outros é mais para contratos de trabalho, é mais para fechamento de clientes, casos tanto públicos quanto privados. Então, beleza. Deixando aqui a explicação e vou levar para o canal também e bora lá. Primeiramente, a primeira aula realmente foi conceituada através do inquérito policial e vou realmente assim, destrinchando a aula através daquilo que eu anotei, que é muito importante, tá ok? Bom, o conceito do inquérito policial, para poder entender corretamente e deixar frisado, é um procedimento administrativo preparatório da ação penal. E por quê? Porque ele é conduzido através da polícia judiciária e tem um propósito que é de colher provas para poder apurar a autoria dos crimes e também a materialidade e a infração penal no qual o sujeito, o agente criminoso, caiu. E existem alguns fundamentos legais previstos no artigo 144 do Código de Processo Penal, no parágrafo 1º até o 4º, de acordo com a Constituição Federal. Bom, é o que se diz nesse início através desses artigos do Código de Processo Penal, da Lei 12.830 de 2013. A finalidade do inquérito policial é formar a convicção do órgão acusador, que se chama opinio delicti nas ações penais. Então é o quê? É o Ministério Público que vai instaurar essa ação penal pública condicionada ou incondicionada, ou até mesmo pela ação penal privada pelo ofendido, e visa como base nos artigos 41 e 44 do Código de Processo Penal fornecer elementos de sustentação para o oferecimento de denúncia ou queixa-crime. Com tudo isso, será feito então o valor probatório, que vem a ser relativo, que significa o quê? Que as provas nele reunidas, não se prestam por si sós, mas para fundamentar uma sentença condenatória, sendo necessária, portanto, a repetição em juízo de algumas das provas produzidas, tudo para formar o inquérito policial, de acordo com a pena com o que o agente criminoso cometeu. Existem algumas bases, de acordo também com alguns artigos, que é importante dizer quais os artigos, para quando for fazer uma pesquisa, estudar esses artigos é importante. Os artigos em si, de todos os códigos, é importante estudar. E aqui vamos visar o 155 ao 157 do Código de Processo Penal, que vai frisar a seguinte frase com questão à cadeia de custódia ou inquérito policial. O Ministério Público, ele é o detentor da ação penal. É ele que vai prevalecer e vai colocar a pena, né? Ele é o responsável por isso, e de acordo com o artigo 129 da Carta Federal, que vem a ser, uma vez apurada, a autoria e a materialidade daquele crime. Então, vai ser instaurado a ação penal. E nessa ação penal, mediante a denúncia da Carta Federal, será feita uma petição inicial, esse aqui é o processo
de como se inicia o inquérito policial. Mediante essa denúncia da Carta Federal, é iniciada então uma petição inicial elaborada pelo Ministério Público, que é então o detentor dessa ação penal, com base no artigo 41, que é a queixa-crime, como eu já mencionei anteriormente, mas vamos saber o que é queixa-crime. Queixa-crime é uma petição inicial na ação penal privada que será elaborada para o advogado com poderes específicos, para o advogado que tem poderes específicos para isso, de acordo com os artigos 30, 41 e 44. E também tem a denúncia. E o que seria a denúncia? É uma petição inicial também, que é elaborada pelo Ministério Público também, na ação penal pública, que é condicionada ou incondicionada, conforme os artigos 23 e 41 do Código de Processo Penal, através dos seus requisitos. E existem algumas características do inquérito policial. De acordo com o artigo 9 do Código de Processo Penal, é uma peça administrativa, o inquérito policial, ok? Isso eu gosto sempre de deixar uma frisada aqui, anotando para não esquecer, principalmente quando se cai em prova de concurso ou tudo mais. Bom, então, algumas dessas características de inquérito policial, podemos dizer que é o inquisitivo, vou grifar aqui, que é o que? A autoridade ela vai colher a prova sem a necessidade de dar conhecimento ao investigado ou suspeito. Inquisitivo é uma característica do inquérito policial. Ela vai, então, colher as provas dentro da investigação sem a necessidade nenhuma de dar o conhecimento ao suposto agressor, ao suposto criminoso. Também uma outra característica do inquérito é o sigiloso, que diz o quê? Seu trâmite ocorre sem a necessidade da publicidade inerente ao processo penal. Não tem que espalhar a notícia, espalhar as condições de como está rolando a investigação, todo aquele inquérito que foi aberto inicialmente, inquérito, ação administrativa. Conforme o Estatuto da Advocacia, na Lei 8.906 de 94, prerrogativa é o direito especial inerente a um cargo ou profissão do advogado, no caso, previsto no artigo 7, que diz o quê? Faz com que possa compulsar os autos do inquérito policial, mesmo sem um instrumento de procuração. Então, mesmo que não tenha uma procuração, o sigiloso, a característica sigilosa do inquérito policial, de acordo com a lei que eu já mencionei, 8.906, é um estatuto de advocacia prerrogativa que abrirá esse inquérito mesmo sem ter um instrumento de procuração, sem ter a procuração necessária, tá? Existem algumas coisas importantes que eu deixei anotado aqui que eu vou frisar assim. Essa aula praticamente, são aulas, né, que eu estou aqui passando para vocês das anotações que eu pego e arrumo e depois eu tento organizar tudo certinho, vai ser muito importante até mesmo para que eu também dê uma analisada nos meus estudos que eu vou fazer, estou realizando provas no momento, então é muito importante. A súmula vinculante 14 do STF, que é o quê? É o direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos. O defensor tem acesso amplo aos elementos das provas já documentadas em procedimento investigatório. Ainda está no processo de investigação, realizado então pelo órgão com competência da polícia judiciária somente, e que vai dizer a respeito ao exercício do direito da defesa do acusado, no caso. Aqui também eu deixo frisado. O advogado ele pode ter acesso, sim, aos autos do inquérito policial, mesmo sem esse instrumento mencionado anteriormente, mesmo sem a procuração, desde que seja documentado, primeiramente, o procedimento investigatório. Tem que ser documentado que está em processo de investigação, certo? E é importante salientar que a vedação
da incomunicabilidade, isso quer dizer, não espalhar as provas do inquérito, enfim, do indiciado, também preso, não deve ser feita. Isso é outra prerrogativa, que é um outro direito do advogado esculpido no Estatuto da Advocacia, o advogado que foi nomeado para defender o agente, certo? Mas ele não vai poder comunicar, vai ter uma vedação nisso tudo. E de acordo com o artigo 7º do inciso 3º, ter acesso à conversa com o seu constituinte, mesmo sem a procuração. Aí diz mais uma vez que o advogado ele tem o direito de ter, sim, o acesso ao inquérito policial, porém ele não vai poder divulgar, óbvio. Já no caso de oficializar isso tudo, com a ação penal privada, pode ser uma atividade investigatória realizada por órgãos oficiais somente, mesmo havendo manifestação de parte, conforme a Lei 13.245 de 2016, ainda que a titularidade da ação penal seja pelo ofendido. Tá? Então, essa atividade pode ser realizada, mas tem que ser oficial. E no caso da autoridade, é presidido por uma autoridade policial, conforme o artigo 144 do parágrafo 4º, de acordo com a Constituição Federal, que deve-se apurar a autoria e indiciar os elementos da materialidade, ok? E também temos a indisponibilidade. Para quem está estudando investigação, quem estuda advocacia sabe do que eu estou falando. São assuntos que parecem cansativos, mas para quem está fazendo a universidade, a faculdade de investigação, ou até mesmo de advocacia, ou vai prestar um concurso policial com relação a querer ser investigador, vai ter que saber disso tudo aqui, não tem jeito. Então, como eu estava dizendo, indisponibilidade. Após a instauração do inquérito policial, não pode ser arquivado pela autoridade policial, somente pelo magistrado, somente pelo órgão jurídico oficial, mas não pela uma autoridade policial. Um policial, né, normalmente, o inquérito policial não pode ser arquivado, a não ser que a área jurídica já tenha isto em mente, já concluiu ou não concluiu, pode sim ser arquivado. Vamos falar do prazo, o prazo de conclusão desse inquérito policial. Bom, haja vista que desrespeito a esse constrangimento ilegal, quando transcorrido o lapso temporal para a conclusão do inquérito policial, existe uma regra geral que nós estamos aqui falando sobre isso de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: se o indiciado estiver preso 10 dias e se estiver solto 30 dias prorrogáveis, o prazo para a conclusão toda é de até 10 dias e solto em até 30 dias. Isso tudo vai, obviamente, valer de acordo com as provas de onde ele está sendo investigado. Se ele foi preso de alguma forma, ele tem prazo até 10 dias prorrogáveis e solto em 30 dias prorrogáveis também. Existem também alguns fatos para a gente debater aqui sobre os crimes federais. Algumas coisas que caem nas provas principalmente de Código Penal, Código de Processo Penal, de acordo com o artigo 66, caput Lei 5.010, 1966, que diz que o prazo é de 15 dias, prorrogáveis sim por mais 15 dias, com decisão fundamentada do órgão responsável ou magistrado. Também vamos dar uma olhada sobre a lei antidrogas, rapidamente sobre as anotações que eu fiz aqui. Lei número 11.343 de 2006, que diz que para a lei antidrogas o prazo é de 30 dias para o indiciado preso,
e o solto é de 90 dias e não existe prorrogação. Eles podem ser duplicados, esses prazos, artigo 51. Eles podem ser duplicados. Deu uma parada aqui na minha internet. Mas não pode ser prorrogado. E existe uma hipótese tratada ao traficante de acordo com o artigo 51. Porém, como eu disse, na lei antidrogas não tem prazo prorrogável, mas tem prazo duplicado. Pois, podemos dizer assim, que o usuário ele recebe o tratamento de acordo, né, a lei, de acordo com o artigo 28 e 48, referida na lei e aplicação, dentro do que nós chamamos de juizados especiais criminais, para poder averiguar aquele crime. Outro crime que é importante saber sobre o prazo de conclusão do inquérito policial é o crime contra a economia popular, prevista na lei 1521 de 1951. Artigo 10, parágrafo 1º, diz que o prazo é de 10 dias, esteja preso ou solto. É uma lei determinada pela Carta Federal, que foi constituída, foi decretada, oficializada em 1988. E agora temos também mais uma hipótese para estudar aqui sobre o inquérito militar, para sabermos sobre prazo de conclusão do inquérito policial, de acordo com o decreto da Lei 1002 de 69, artigo 20, caput e parágrafo 1º, que diz que o prazo é de 20 dias para o indiciado preso e 40 prorrogáveis por mais 20, se a pessoa for solta, certo? Bom, vamos saber sobre o início da abertura do inquérito policial. Eu sempre vou grifando, porque meu caderno é bem colorido, para poder frisar mesmo a matéria na minha cabeça. Isso é uma coisa que eu já faço já faz tempo. Início da abertura do inquérito policial. De acordo com o artigo 1º do Código de Processo Penal, vamos tratar algumas possibilidades. Primeiro, o ofício pela autoridade policial mediante portaria, onde diz que recebeu o comunicado mediante uma notícia criminal ou chegou ao conhecimento mediante um boletim, como num boletim de ocorrência, para apurar o delito, a autoria e a materialidade do crime. E a segunda possibilidade do início dessa abertura de inquérito policial será mediante a requisição pelo magistrado, pela área jurídica, ou até mesmo pelo Ministério Público. E existe uma outra hipótese, que é o requerimento da vítima ou quem tenha direito, realmente. De acordo com o artigo 8º do Código de Processo Penal, auto de prisão em flagrante. Vamos falar sobre a prisão em flagrante. Sei que eu já grifei, mas eu gosto de grifar mais uma vez de uma outra cor. Que diz sobre o quê? O estado de flagrância previstos no artigo 301 do Código de Processo Penal contempla que aquele que for preso em flagrante delito tem que ser lavrado ou o auto de prisão em flagrante. Existe também o inquérito policial para isso, da prisão em flagrante. O término desse inquérito policial, nós falamos sobre o início, vamos falar agora sobre o término. Se diz de acordo com o artigo 28, que existem 3 possibilidades. Primeiro, o Ministério Público, com todos os elementos indicados, oferece a ação penal para ter um término do inquérito policial. Sendo a ação penal pública condicionada, vai depender da representação com os elementos que oferece da denúncia. Vai depender do que vai representar a defesa sobre a denúncia. E também, necessitando de outros elementos, será determinado para novas diligências realizadas para uma melhor apuração da autoria e materialidade do crime. Se não houver os elementos de autoria ou de materialidade, os autos serão arquivados. Aí, onde nós podemos dizer que vai ser arquivado, onde concluiu. Concluiu em termos, né? É o término do inquérito policial, mas será feito somente pela autoridade judiciária, ok? Bom, então, concluindo somente essa primeira parte, os autos do inquérito policial,
eles são imprescindíveis para uma apuração da autoria e materialidade do crime. Então, necessita-se desse inquérito. Porém, quando o órgão ministerial possuir os elementos necessários, ele tem que possuir os elementos necessários para inquisitar, deve ser de uma forma sigilosa, que pode ser talvez também dispensada. Então, necessita das provas, o Ministério Público vai pedir as provas para dar o processo, seguir adiante o processo de investigação. Onde o quê? O Ministério Público vai poder oferecer a ação penal, então, para o negligente, para o agente agressor, o criminoso. Por exemplo, o procedimento investigatório, ele serve para preliminar do próprio Ministério Público. Ele vai trazer uma preliminar para levar ao Ministério Público, certo? E agora falando sobre prisões, como eu falei que eu vou falar todas as matérias que eu escrevi aqui, eu acho, se couber em 1 hora eu estiver falando, nós vamos falar sobre prisões. Já falamos sobre inquérito policial, agora vamos falar sobre prisões, então, sobre o conceito, que é sobre o Estado democrático de direito, que tem como regra a liberdade, tá? O conceito é isso. Prisões, segregações, ao contrário, é o quê? Nós temos o direito da liberdade. Se nós não estamos livres, nós somos colocados na segregação. O Estado, então, democrático, é uma democracia, tem por direito oferecer isso às pessoas. É uma regra. E a exceção dessa regra da liberdade, da democracia, é a prisão, a segregação da liberdade do indivíduo, que é privar o indivíduo de ter a sua liberdade. E essa privação da liberdade acontece por meio do recolhimento do cárcere, prisão. Precisamos, então, realçar que existe o princípio da presunção de inocência, que significa o quê? São considerados inocentes as pessoas, os suspeitos, supostos suspeitos, são considerados inocentes até que prove ao contrário. Ou seja, até que o trânsito em julgado de decisão penal condenatória seja efetuado. Esse recolhimento ao cárcere, ele é um direito natural e constituição ao ser humano de ir e vir e permanecer, mas de privar a liberdade da pessoa. E isso faz com que ela tenha esse direito natural de ir e vir, né? Temos também algumas medidas cautelares que são diversas da prisão, ou seja, são aquelas pelas quais não há necessidade do indivíduo estar segregado, preso, em virtude do princípio da presunção da inocência, até que se prove ao contrário. Então, o princípio da presunção da inocência é até que se prove ao contrário, ok? Visto isso, obviamente, será feita toda a análise, terá que trazer as provas para a investigação e até que se prove ao contrário, ele é inocente. Dentro desses temas, nós temos o monitoramento eletrônico para monitorar o segregado, e o segregado tem que comparecer a todos os atos do processo, no procedimento aí do seu inquérito. Ele tem também os direitos de fiança, depende do crime. Ele não deve se ausentar da comarca em nenhum dia. Dentro disso, existe um rol alercado na legislação que consagra as medidas cautelares diversas da prisão, que é de acordo com a Lei 12.403 de 2011, no artigo 317 do Código de Processo Penal. Nós temos também a prisão domiciliar, você já ouviu falar? Com certeza que sim. Vamos dar exemplos aqui para poder ficar mais fácil de entender. A prisão domiciliar, ela vai acontecer ao indivíduo que tenha filho com 12 anos incompletos, ou a pessoa é maior de 80 anos. Esses são os requisitos específicos. E existe também algumas espécies de prisões. Prisão preventiva é aquela que terá como embasamento garantir a ordem pública, a ordem econômica,
aplicação da lei penal para que não haja frustração da instrução criminal para o delito. E a prisão em flagrante, como a gente falou anteriormente, de acordo com o artigo 301, qualquer do povo, qualquer pessoa poderá efetuar a prisão em flagrante, tá? Em delito, a pessoa tem que estar em delito. Não somente a polícia judiciária, qualquer pessoa pode decretar a prisão, mas efetuar a prisão, decretar é outros 500. A quem comete um ato ilícito, quem acabou de cometer, quem está sendo perseguido por qualquer do povo ou das autoridades, pode sim fazer parte da prisão em flagrante. Ou até mesmo quem for localizado com pretexto que leve à configuração do estado de flagrância. E se tratando de prisão em flagrante, delito, nós temos dentro das garantias fundamentais consagradas no artigo 5º do inciso 59 e 62 da Carta Federal, que deverá ocorrer uma ordem fundamentada pelo magistrado para isso ser concretizado, que faz o quê? Faz a comunicação ao familiar daquela pessoa que foi flagrada cometendo tal delito, um indiciado, um indivíduo, a pessoa tem o direito de que os familiares saibam, para que possam tentar juntar todas as informações e acolher o seu ente, né? Junto ao magistrado, obviamente. No caso da chamada de audiência de custódia, o preso em flagrante, ele vai ser obrigado a se apresentar em 24 horas. É previsto isso no nosso ordenamento jurídico, sim, pelo Conselho Nacional e deve ser cumprida pela Resolução 3 de 2015, que adveio do Pacto de São José da Costa Rica, aquele que assina um documento onde o Brasil é signatório. Este Pacto de São José da Costa Rica, ele está na chamada da audiência de custódia, dentro do Código de Processo Penal, e nós podemos dizer que é uma forma de ordenamento jurídico, tá? Através do nosso Conselho da Justiça, para resolução de chamadas de audiência. Sobre a prisão temporária, aquele no qual há uma determinação legal pela Lei 7.960, em 89, determina que, para apurar a autoria e a materialidade do crime, a segregação no prazo deverá ser feita de 5 dias prorrogáveis, talvez para mais 5 dias. E existe, neste caso, nessa prisão temporária, para apurar essa autoria e materialidade, uma forma, e deverá ser mesmo feito um exame por peritos para levantar alguns vestígios do que foi supostamente ocorrido, do suposto suspeito também. De acordo com a prisão decorrente de pronúncia, que diz o quê? O magistrado, mediante decisão devidamente fundamentada, irá mencionar a necessidade ou não da segregação após a pronúncia da prisão, que significa o quê? A sentença que está presente na autoria do crime, através dos vestígios da materialidade daquele crime, que o magistrado ele vai proferir esta sentença para que, se tratando de crime de homicídio ou doloso, consumado ou tentado contra a vida, ele será julgado pelo tribunal do júri, que é o Tribunal Popular. E a prisão decorrente de sentença condenatória são requisitos da prisão preventiva, que é por garantia da ordem pública, tá? A sentença, então, a prisão decorrente da sentença condenatória, ele é um requisito da prisão preventiva, que é a garantia da ordem pública, para que ocorra a aplicação da lei penal, então, de acordo com essa sentença decorrente condenatória. E que não haja frustração também de instrução criminal,
Tem que ser limpo, tem que ser transparente esta instrução criminal, desde que haja autoria e materialidade já comprovadas. Temos também o imperioso instituto jurídico, que vem a ser a liberdade provisória, em que podemos tratar do Estado democrático de direito, onde a regra é a liberdade, como nós falamos. A liberdade provisória, nós temos essa liberdade provisória, também previsto na Constituição Federal, tá ok? E existe também o relaxamento da prisão em flagrante, que é um instituto imperioso no nosso ordenamento jurídico, que irá ocorrer quando a prisão for ilegal, injusta. E a prisão no nosso ordenamento encontra-se na Carta Federal também, onde a autoridade, verificando que esta prisão é ilegal, é injusta, deverá imediatamente relaxar, soltar, absolver o preso que não tem autoria sobre o ato, sobre o crime, tá? Vamos falar um pouquinho sobre habeas corpus, que em latim significa tome o corpo. Artigos 647, 648 e seguintes do Código de Processo Penal, do artigo 5º, 368 da Carta Federal, podemos dizer que é importante este instituto de habeas corpus, que é consagrado constitucionalmente no nosso país, e há uma ação judicial para proteger o direito de liberdade de locomoção do indivíduo. É um remédio jurídico constitucional consagrado para garantir o direito de ir e vir e permanecer também. Qualquer coação ilegal neste sentido, afetando-se o direito de comoção, teremos o imperioso Instituto de Habeas Corpus, que ele vai proteger o lesado ou ameaçado para o ato abusivo de autoridade. É um ato abusivo de autoridade também. Os direitos e garantias individuais do indivíduo no que tange a sua liberdade ameaçada. É para isso que serve o habeas corpus, ok? Um pouquinho mais sobre prisões, vamos analisar alguns institutos jurídicos também, alguns outros a mais, que podemos dizer sobre a prisão em flagrante e delito, ok? É um dos mais importantes, é uma das mais importantes modalidades de prisão, com o preenchimento de requisitos que podemos encontrar então nos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal. Ou seja, é necessário o estado de flagrância. Por quê? Para realmente fica mais fácil contemplar se há realmente materialidade e autoria do crime. Vamos falar sobre legitimidade, artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender, mais uma vez falando sobre isso, quem quer que seja encontrado em flagrante delito, cometendo algum crime. Qualquer pessoa, eu, você, pessoa que estuda esses assuntos ou não, pessoa formada ou não, tá? Requisitos. Considera-se em flagrante delito o quê? Para você poder fazer essa prisão. O indivíduo está cometendo a infração penal e você flagrar o próprio naquele determinado momento, acabar de cometer aquele crime e também se for perseguido logo após pela autoridade. Por exemplo, ele cometeu um crime e está sendo perseguido e você conseguiu pegá-lo e você pode sim ter a autoridade de prender. Também é encontrado logo depois os instrumentos ou armas, objetos ou papéis que façam você ou a autoridade policial presumir a autoria daquela infração. Aquele indivíduo teve a autoria da infração. Se você encontrou em flagrante, você pode fazer prisão, da ordem de prisão. De acordo com o artigo 303, nas infrações permanentes, entenda-se que o agente em flagrante delito, enquanto não cessar a permanência,
ele não será preso. Por exemplo, crime de sequestro, enquanto ele não cessar a permanência. Porque nas infrações permanentes, ele já está em flagrante delito, mas vai precisar ser feita uma audiência de custódia através do Conselho Nacional de Justiça, através do Pacto de São José da Costa Rica, que vai adotar essa audiência de custódia antes mesmo. E teve o crime de sequestro como exemplo aqui, né? Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei e exercer funções judiciais e ter o direito de ser julgada, e ela tem o direito de ser julgada em um prazo razoável ou de ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Ela pode até ser solta, mas que não prejudique o processo da investigação. A sua liberdade pode ser condicionada e também garantir que assegure o seu comparecimento em juízo. Então, deve ser feita rapidamente. É para isso que serve o Pacto de São José da Costa Rica. Para aquele que foi preso em flagrante delito, deve comparecer às autoridades judiciárias no prazo de 24 horas. Estamos falando bastante, né? Faltam 60 páginas. A Constituição Federal, podemos dizer aqui que ninguém será preso, de acordo com a Constituição Federal, ninguém será preso se não em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressões militar ou crime, propriamente militar definidos em lei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família também do preso ou da pessoa por ela indiciada, para que então tome conhecimento da localização da pessoa, segregada, enfim. Né? Falando um pouquinho mais sobre prisão preventiva, artigo 311 e seguintes, é um conceito de que é a principal modalidade da prisão cautelar, cuja base nascem os demais. Para sua decretação, são exigidas ao menos 3 requisitos: a materialidade do crime, para ter a sua existência, indícios suficientes de autoria do crime, uma prova razoável de autoria, tá? E um dos demais requisitos previstos no artigo 312, que pode ser decretada em caso de descumprimento dos requisitos. E quais são esses requisitos de acordo com a Lei 13.964 de 2019? Os requisitos no artigo 312 é o que? A garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, também para assegurar a aplicação da lei penal e sempre que houver a prova da existência do crime e dos indícios suficientes da autoria. Tá? Esses são os requisitos da prisão preventiva, a mais importante, que dela vem vem nascer as outras. Então, sempre que houver prova, nós temos a autoria e a materialidade do crime. O que seria, então? A garantia da ordem pública é o ponto mais polêmico, pois abrange um aspecto bem enorme, subjetivo do juiz, que ele vai se basear o quê? Na gravidade da infração, ele vai se basear na periculosidade do réu, os antecedentes criminais, a repercussão também provocada, ele vai se basear a repercussão do crime, os fatos expostos nas provas dos autos sem vínculo com a mídia, mas com a ação judiciária. Vai se basear também no envolvimento com o crime organizado e também se basear na execução anormal ou brutal do delito. Tá? E o que seria, então, o requisito da garantia da ordem econômica, que é uma prova razoável para decretação? Bom,
seria localizar primeiro a magnitude da lesão concreta, a ordem econômica, financeira causada por um agente, bem como a continuidade da afetação da economia calcada em atos concretos do acusado. E o que seria o requisito da conveniência da instrução criminal? Ela irá se concentrar principalmente na produção de provas, se o acusado ou o indiciado provocar situações que impeçam essa colheita de forma idônea e imparcial. Por exemplo, ameaçando as testemunhas ou destruindo documentos. É um caso de custódia cautelar. E o requisito sobre assegurar a aplicação da lei, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, significa que, afinda a instrução, porventura, condenado o réu, porventura, haverá possibilidade concreta de fazer valer a sanção penal. Como regra, a tentativa de fuga do indiciado, o acusado, então a causa determinante para sua segregação cautelar, certo? Existem mais assuntos sobre a prisão temporária, que contempla sobre o Estado democrático de direito à liberdade e à regra, como nós sabemos, que se trata da prisão cautelar para garantir a eficiência da investigação policial. Então, a prisão cautelar, ela traz a eficiência da investigação policial no contexto dos crimes graves, principalmente de acordo com a medida excepcional, que podemos dizer a prisão, a segregação. Portanto, a prisão temporária, ela tem um lapso temporal de 5 dias, prorrogáveis mais 5 dias, para apurar a autoria do crime, a materialidade do crime e, enfim, a responsabilidade do crime, a responsabilidade criminal. Caberá, então, que a prisão temporária, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, deverá ser efetuada essa medida. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, ele também está dentro desta modalidade da medida excepcional dessa prisão temporária. E quando houver razões fundamentadas de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou de participação do indiciado, existe um rol de crimes que nós podemos dizer sobre isto que eu acabei de mencionar, dessas razões fundamentadas, que são o quê? Vou mencionar alguns crimes, ok? Crime de homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte, quadrilha ou bando, genocídio em qualquer forma típica, algum fato típico, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e crimes previstos na lei de terrorismo. Estas são algumas das razões fundamentadas para a prisão temporária constituída pela medida excepcional. De acordo com o artigo 2º, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou através de algum requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias,
período em que o caso seja de extrema importância e seja comprovada a necessidade. O inciso 1º, existe uma hipótese que diz sobre a representação da autoridade policial, que o juiz, antes mesmo dele decidir, ele irá ouvir o Ministério Público para apurar essa autoria do crime. E o inciso 2º diz que o despacho para decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolongado dentro do prazo de 24 horas, contados a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Isso que dá a falar demais, né? Muitos incisos aqui. Inciso 3º, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado diante do juiz, solicitar, então, também informações, esclarecimentos sobre para a autoridade policial e, então, submeter o indivíduo, o criminoso, o suposto criminoso, ao exame de corpo de delito. Isso tudo o juiz vai trazer em ofício. Inciso 4º, será decretada a prisão temporária para expedir-se o mandato de prisão em 2 vias. Deve ser expedido em 2 vias, ok? E uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa, ok? 2 vias, então, do mandado. O inciso 4º, esse mandado de prisão, ele vai constar necessariamente num período de duração da prisão temporária, ele será estabelecido no caput deste artigo, que é o artigo 2º, né? bem como for no dia de sua prisão, que deverá, ou até mesmo da sua liberdade, que deverá ser libertado também, se assim for. O inciso 5º fala sobre a prisão poderá ser somente executada depois da expedição desse mandado judicial, beleza? E o inciso 6º, deverá ser efetuada a prisão pela autoridade policial que irá informar o preso dos seus direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. A autoridade policial, então, deverá informar o preso que será efetuada a prisão, os seus direitos que ele tem previstos na Constituição Federal. E o inciso 7º, decorrido ao prazo de 5 dias de detenção, o preso ele deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já ter sido decretada sua prisão preventiva. Isso nós estamos falando no artigo 2º da sua prisão temporária, ok? E também temos o inciso 7º, que é decorrido ao prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade. Por quê? Porque, salvo se já tiver sido comunicado a prorrogação dessa prisão temporária ou dessa decretação da prisão preventiva. E o 8º inciso, inciso 8º, inclui-se que o dia do cumprimento do mandato da prisão no cômputo do prazo da prisão temporária deve-se verificar que, se tratando de crime hediondo, aquele que causa aquele crime horrendo, hediondo, de uma gravidade gigantesca, ele deve ser incluído também dentro dessa materialidade para averiguar e verificar nessa prisão temporária. Então, admite-se que a decretação da segregação da prisão por até 30 dias prorrogáveis, por mais 30 dias,
mediante a decisão judicial, deve ser feita, tá? Continuando um pouquinho sobre a prisão temporária, essa prisão ela é decorrente de pronúncia, de acordo com o artigo 413. Ela vem também da prisão de pronúncia. E deve constar a autoria e materialidade, essa segregação. A sentença de pronúncia, ela diz o quê? Que o juiz ele deve decidir sobre a possibilidade de ficar o réu em liberdade ou ele deve se guardar a julgamento preso, né? Ou o réu deve ser mantido preso até o seu julgamento. Não mais se leva em consideração essa decisão a análise dos seus antecedentes, do acusado, no caso. Porém, impõe que deverá ser feita uma avaliação de necessidade da custódia cautelar que deverá ser baseada nos mesmos critérios norteadores da prisão preventiva. Então, o magistrado é aquele que vai trangir aquele crime contra a vida, ele vai pronunciar o acusado para que ele possa ser levado a julgamento do Tribunal Popular. Como, por exemplo, crime contra a vida, crime doloso, consumado ou de forma atentada também. Deverá ser levado ao tribunal do júri. O artigo 413 diz que o juiz, ele fundamentalmente pronunciará o acusado se ele estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios da investigação que sejam suficientes da autoria e da sua participação naquele determinado crime. Parágrafo único. Esta fundamentação da pronúncia limita ao quê? A indicação dessa materialidade do fato e da existência desse indício suficiente da autoria. Se limita somente a isso. E também da participação. Devendo, então, o juiz declarar esse dispositivo legal em que possa ser julgado em curso ou acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Tudo isso será feito, julgado perante ao julgamento do indivíduo. Temos outros parágrafos aqui para falar. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória do indivíduo. Outro parágrafo. O juiz também ele deve decidir no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e tratando-se do acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas, ok? E alguns critérios da prisão preventiva, através do artigo 312 da Lei 13.964 de 2019, diz sobre a garantia da ordem pública, econômica e tudo mais que nós já falamos anteriormente. Essa prisão preventiva também deve ser decretada em caso de descumprimento de qualquer que seja das obrigações impostas por forças de outras medidas cautelares também, e deve ser motivada e fundamentada com receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. A prisão preventiva, então, poderá ser decretada em caso de descumprimento, tá? De qualquer das obrigações impostas de outras medidas cautelares. E quais são elas? São as das diversas da prisão, que você pode encontrar através do artigo 282 e 319, seguintes do Código de Processo Penal. Uma outra modalidade importante na prisão é a decorrente da sentença penal condenatória, que então, havendo essa condenação, o réu somente poderá ser recolhido ao cárcere enquanto se processa o seu recurso de apelação, caso estejam presentes os requisitos do artigo 312,
se os fatores determinantes dessa prisão preventiva se tornarem então visíveis. Então, deve o magistrado decretar essa custódia cautelar ao acusado, pois foi condenado de forma natural e tem essa prova, tem a materialidade, a autoria e os indícios suficientes do crime. Uma outra modalidade importante, e a última, é a prisão decorrente da condução coercitiva, que é a condução de testemunhas, vítima ou acusado, como já retratamos aqui anteriormente, tá? É um ato de violência, através de um ato de violência, que vai implicar então a prisão, que constitui a privação da liberdade do ir e vir da pessoa, ainda que por curto período, que seja temporário, na medida em que possamos dizer que no artigo 5º do inciso 61 da Constituição Federal, que vai dizer o quê? Que a prisão somente é possível em flagrante delito ou para a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, e não se pode admitir seja a condução coercitiva realizada a não ser por determinação judicial. Então, o magistrado judicial tem o poder para determinar essa condução coercitiva, ok? Consegui finalizar com vocês até a aula 6. Temos mais 6 aulas de Código de Processo Penal. Porém, vamos levando isso adiante conforme o tempo. Próxima matéria que eu vou trazer é sobre Código Civil, Código Penal, e depois trago o restante também do Código de Processo Penal, que são mais aulas por aí. São assuntos importantes dentro da investigação, dentro das provas que você vai executar em concursos, enfim, e pode te auxiliar nos estudos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela participação aqui. Grande beijo para vocês. Nos vemos na próxima. Até mais.